Bom, senhores, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui. Recebi o convite do Dr. Gustavo. Na verdade, eu sou um reserva, né? Porque a doutora Andréia, que viria aqui como titular hoje no CARF em Brasília, ela não pôde comparecer e estou aqui tentando substituí-la à altura. Muito me honra estar aqui nesta mesa, nesta casa, na Procuradoria-Geral do Município. Saúdo a todos da mesa aqui na pessoa do Dr. Gustavo da Gama. E vamos ao assunto técnico. O tema que me coube foi responsabilidade tributária e grupo econômico. Na verdade, um tema fácil, né? Hoje em dia, principalmente porque responsabilidade sempre foi algo que na doutrina, pelo menos a pouca doutrina que eu já consultei, nunca teve um aprofundamento tão grande, né? O tema focal, o ponto focal aí é o artigo 124 do CTN. E antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte: essa exposição é particularmente minha, não falo aqui pela Receita, mas simplesmente as conclusões, inclusive, que vou chegar, todas elas foram de minha autoria. Então, por favor, não ataquem pedras na Receita Federal. Se tiverem que atacar, ataquem a mim. O artigo 124, ele trata de dois pontos, né? A parte relativa à responsabilidade por interesse comum, né? E o 2, as demais responsabilidades decorrentes de lei. As demais disposições decorrentes de lei, responsabilidade decorrente de lei, você verifica nos artigos seguintes do CTN e demais em leis esparsas, né? E elas sempre foram, digamos assim, o suficiente para suprir boa parte das autuações e do redirecionamento na hora da execução fiscal, porque são esses os dois momentos, né? No lançamento tributário e no redirecionamento na execução fiscal. Bom, até então, o artigo 1º, o inciso 1º, melhor dizendo, até 2010, né, quando aplicada a responsabilidade, não se apreciava o contraditório em questão de responsabilidade. Aí eu estou falando do âmbito da RFB, tá? O contraditório era matéria em litígio tributária. Normalmente o planejamento, a responsabilidade, que acabei de sair de um tema, planejamento tributário, me perdoe aqui a confusão dos termos, mas ele não era apreciado nas DRJs, muitas vezes. E a inclusão se dava na certidão de dívida ativa, né? Após 2010, com o julgamento do STF, do relator ministro Joaquim Barbosa, né, junto com ela, com a portaria da Receita Federal, porque esse caso já estava sendo acompanhado, né, foi, digamos assim, colocado, né, chancelado que é dever, sim, na hora de se imputar a responsabilidade, apreciar o contraditório. A partir daí, o entendimento também majoritário com relação ao 124.1 é que o interesse comum era uma relação jurídica de pessoas que estavam no mesmo polo de uma relação jurídica. Por exemplo, marido e mulher, dono de um determinado imóvel. Então, ali havia um interesse comum, porque por trás havia uma relação jurídica. Já havia há tempos sido rechaçada o interesse comum, porque o interesse comum era abstrato, era genérico e poderia englobar qualquer coisa. Ok? Após 2018, veio o parecer COSIT, 4 de 2018, houve a revogação da portaria 2284, que tratava de procedimentos de imputação de responsabilidade, aí no âmbito da RFB, novamente falando. E o novo rito foi determinado recentemente, agora por uma instrução normativa da própria Receita Federal 1862 de 2018. E o artigo 124.1, a partir deste parecer COSIT, houve, ao meu ver, na verdade, a inserção de um ponto que até então não era, pelo menos pacífico e sequer admitido, que é a possibilidade de atos ilícitos, não aqueles decorrentes de evasão fiscal, e aí a gente vai falar mais a ponto, mas muito mais aqueles decorrentes de grupo econômico irregular e de planejamento tributário abusivo, como sendo passíveis de enquadramento neste inciso. As constatações do Grupo de Estudos da Receita Federal, Grupo de Estudos Tributários, ou GET, que é de um órgão
um órgão do órgão central, né? É o CETAD, né? O Centro de Estudos. Né? Neste grupo, eles constituídos para estudar o tema, eles chegaram às seguintes constatações. Né? Necessidade de uniformização de entendimentos, afinal de contas, eram poucos os autos com relação a isso, era mais centrado em grupo econômico, sociedade comum, em caso de fraude e conluio, mas não eram uniformes esses entendimentos, havia autos de infração cuja matéria era igual, mas uns se lançavam com responsabilidade, havia imputação da responsabilidade e outros não. E a partir também de decisões judiciais que passaram a tratar o grupo econômico quando há confusão patrimonial, interposição de pessoas, na verdade, eu diria assim, o grupo econômico irregular como se fosse uma única pessoa jurídica de fato. Tá? Por isso que se trata aqui, essa é a minha visão, vou falar mais à frente, do grupo econômico irregular. E também de jurisprudência do CARF, que passou a concordar com lançamentos de responsabilidades decorrentes de atos ilícitos, mas sempre preservando uma robustez de prova, né? E essa robustez de prova detalhada também, porque em muitos autos de infração se viu uma robustez de prova, mas não havia uma explicação da onde estava o elemento doloso. Muitas vezes o auto de infração, e ainda assim vemos alguns autos dessa forma, sendo lançados, onde o conjunto de todas as operações, na verdade, representa o dolo, quando, na verdade, o dolo é o elemento que tem que estar claro para dizer que houve a real intenção de se fraudar, de sonegar, enfim, aquelas figuras que estão nos artigos 71, 72, 73 da Lei 4.502 de 64. Nas constatações do grupo de estudo, eles chegaram a determinadas questões feitas a um outro órgão, que é a Coordenação de Tributação, a chamada COSIT, um outro órgão da Receita Federal. Vocês podem ver que nos questionamentos está muito centrado nos atos ilícitos. Tá? Tanto o primeiro questionamento, o segundo e o terceiro. Ninguém está perguntando aqui o seguinte, se ato ilícito pode. Ato ilícito pode, desde que dentro de uma mesma relação jurídica. E isso já era de conhecimento. Né? O que estava tentando se avançar aqui era com a situação de atos ilícitos. E os atos ilícitos, né, a responsabilidade por interesse comum, né, como eu falei antes, não era só derivada do ato lícito, que é vinculado diretamente à situação que constitui o fato gerador, é a prática do fato gerador em si, e o ato ilícito. E o ato ilícito, existem duas frentes de prática. Podem duas pessoas estarem fraudando uma mesma situação, praticando o mesmo fato gerador, um ato ilícito, tá? Aí eu estou colocando mesmo fraude, tá? Pode também se trabalhando um outro fato para se encaixar numa norma de contorno, norma esta em que ao final teríamos o mesmo resultado de ganho sem tributação, haver uma participação de uma terceira pessoa com interesse, com liame subjetivo, com liame objetivo e com a prova do nexo causal da conduta e o resultado para praticar este outro fato que dissimularia o real fato gerador. Ok? Isso se vê muito em organizações societárias sem substrato econômico e várias outras situações. A participação efetiva, direta, comprovada, com provas robustas e detalhadas, passou a ser também motivo para responsabilidade pelo 124.1. E aí a gente vai ver exatamente isso, né? Que a responsabilidade, embora ela decorresse de atos lícitos e ilícitos, aí conforme o parecer, ela demanda o quê? Primeiro, dois vínculos, um vínculo subjetivo e um vínculo objetivo. Um vínculo objetivo é a participação da pessoa naquele processo. Mas, mais do que a participação, aí vamos logo no terceiro, haver um nexo causal. Ou seja, a participação dela está diretamente ligada a um determinado resultado. O próprio parecer coloca que a mera assessoria contábil, a mera consultoria técnica, só caracterizaria o vínculo objetivo e o vínculo subjetivo.
Mas não haveria aí a participação do consultor, a não ser que provado, porque o consultor pode prestar consultoria, dizer como se faz e fazer. Se consegue essas provas, evidentemente, o consultor tributário também estaria aí junto nessa figura colocada pelo parecer como responsável tributário por interesse comum. E os atos ilícitos são aqueles que representam obstáculos à constituição do fato gerador. E aí, o próprio parecer tratou de dizer o seguinte, não vou esgotar aqui o que são atos ilícitos, mas procurou colocar aqui uma relação que, ao meu ver, seria exemplificativa, mas quando a gente vê a situação que está aí, para mim, abarca quase tudo mesmo, né? O próprio abuso da personalidade jurídica, aquilo que eu falei, né, com relação ao grupo econômico irregular, e mais à frente eu vou tratar do grupo econômico irregular, mas só para clarear, até porque não temos tanto tempo para aprofundar determinadas questões, imaginem vocês como sendo uma única empresa de fato. Embora houvesse várias pessoas, haveria o conjunto sem autonomia, com confusão patrimonial de bens de estrutura, mesmo decisão única, como se fossem todas uma única empresa. Isto é o grupo econômico irregular. Isso me faz relembrar até uma pequena passagem, contar para vocês da minha infância, né, que o planejamento tributário ele vem de um planejamento ganho. O que a gente está falando aqui é situações que as empresas elas querem ter ganhos, né? E o ganho é uma questão natural de todo ser humano, de toda atividade humana. E quando eu era pequeno, nas ruas da Zona Norte, eu gostava muito de jogar bolinhas de gude, né? E tinha um armazém de um português, tudo respeito aqui ao povo lusitano. Minha esposa tem ascendência lusitana e eu tenho um temor reverencial a ela. Então, não estou aqui a falar mal dos lusitanos. Mas o seu Rogério, copiando uma determinada promoção ou propaganda que ele deve ter visto, ele fez a seguinte promoção. 5 centavos eram 2 bolinhas de gude, 10 centavos eram 3 bolinhas de gude. É isso mesmo, 5 centavos, 2 bolinhas, 10 centavos eram 3. O que a gente pensou, criança? Ora, eu com a moedinha de 10 centavos, iria lá, o seu Rogério me dá 2 bolinhas de gude. Aí ele me daria o troco de 5 centavos, o seu Rogério agora quero mais 2 bolinhas de gude. Aí ele prontamente falava, não, estarei a levar 2 bolinhas, então, portanto, precisareis apenas de mais uma bolinha, porque 10 centavos é 3 bolinhas. Eu saí envergonhado, né? A partir daí, houve evoluções, né? Com a Operação Casa Separa, que muitas pessoas queriam saber o tempo, né, que ocorria essa operação, a gente também, né, pesquisava. Em quanto tempo eu poderia comprar 2 bolinhas e voltar para comprar mais 2 bolinhas? Quando acontecia no mesmo dia, ele falava, você esteve aqui na parte da manhã, precisaria apenas de mais uma bolinha de gude. E eu saí envergonhado. Até que constituímos um grupo de fato também. Aliás, nesta operação, a gente constatou que em 48 horas a gente ganhava a segunda, mais 2 bolinhas de gude. Mas nesta operação, o que a gente fazia? 10 centavos, criança é assim, um supra-sumo da criatividade, né? Comprava, tinha um troco de 5 centavos, já tinha um coleguinha ali na esquina, dava os 5 centavos para ele entrar e comprar mais 2 bolinhas de gude. Muitas vezes, o seu Rogério já conhecia a gente desde pequeno, não, vocês todos fazem parte da mesma turminha. Toma aqui mais uma bolinha, porque o outro já comprasse 2. Então, assim, era uma situação complicada, mas isso é o quê, gente? É um grupo econômico de fato. Não é irregular. Por que não é irregular? Porque preservávamos as nossas autonomias. Tínhamos os nossos próprios bens, os nossos próprios dinheiros. Só juntávamos para um único objetivo. Para isso tem o grupo econômico regular, e eu vou falar mais à frente. Mas, enfim, o planejamento tributário abusivo é uma outra forma também, onde há participação da empresa, como eu falei antes, nos fatos que vão se encaixar na norma de contorno, que o parecer chama aqui de manipulação artificial do fato gerador. Não está aqui a se dizer o seguinte, vamos fazer uma compra e venda fraudulenta. Não. Vamos fazer uma incorporação, uma posterior cisão, com liquidação de haveres e distribuição de bens segundo os valores que estão na contabilidade, né? E aí, simular um ganho de capital, simular uma compra e venda, na verdade. E aí a participação neste fato subjacente ao fato gerador, que é um ilícito, ok? Comprovado o dolo,
lembrem-se, robustez de provas, tá? Aí haveria a solidariedade por interesse comum. Evasão em simulação é aqueles casos clássicos, não vou aqui, está aqui na exposição, mas são os casos que realmente a gente, pelo menos a pessoa normal vê assim, isto realmente é crime, não é? Então, estes atos ilícitos, a participação nesses atos ilícitos, o parecer trouxe como também de interesse comum. Em que pese uma possível concorrência com o 135, com a situação de infração à lei, contrato, estatuto, que está lá no 135, do gestor, atribuir a responsabilidade aos sócios. Tá? Aqui, basicamente, lança-se a ideia de que, havendo a participação conjunta para a prática de crime, se fosse resumir, ok? Também a responsabilidade por interesse comum, em que pese, e aí eu também não vou entrar nesse debate, tem que ser também bem superficial, bem genérico, há quem entenda que há possibilidade de lançamento de multa qualificada e que não seja crime, que o 7172 do 73 da 4.502 não guarda relação com o 837 de 90, mas aí é um outro seminário. E nas conclusões, eles chegam também com as modalidades de não oposição ao fisco, 123, né? Do CTN. Né? E aí até também atribui possibilidades inversa e expansiva. Né? Ou seja, resumindo, imagine controladora e controlada. Usou-se a controlada para fazer algo, a controladora que fez, ok? Seja por direção única, houve confusão patrimonial, o que foi pago aqui foi com dinheiro da controlada, enfim, da controladora. No momento que se desconsidera a personalidade jurídica da controlada, vai para a controladora. Okay? Mas acontece também o inverso, é o que diz aqui. Também pode ocorrer do uso da controladora para situações que envolvam a controlada, no interesse comum, numa confusão patrimonial. E aí vamos além, né? A robustez de prova. Eu sempre bato nessa tecla de robustez de prova, porque prova para mim é tudo. Prova para mim é a leitura do caso concreto. Quando se falar um caso concreto é diferente de outro caso concreto, porque as provas, são nas provas que a gente verifica os detalhes. É na história e nas provas. E também temos a expansiva até, né? A expansiva já é uma construção um pouco maior, onde se encontrar sócios ocultos e houve a participação de uma empresa ligada àqueles sócios ocultos, eu posso não somente desconsiderar essa empresa e nos sócios, como aquela empresa que é controlada daqueles sócios ocultos, trazer também a responsabilidade. Eu quero crer, doutor Gustavo, que a gente está aqui na Procuradoria-Geral do Município, um dos tributos mais importantes aqui é o ISS, né? Então, nós temos aqui, pelo menos quando eu faço o link de infrações que nós já verificamos na Receita Federal, há muitos links também com prestação de serviço, seja pelo IPI, né, o fracionamento, principalmente quando a gente fala da montagem enquanto processo de industrialização, seja no imposto de renda, quando é prestado por empresas nacionais, a gente tem que reter na fonte, mas pode ser uma prestação de serviço, e aí tem o PIS, COFINS, importação, enfim, tem uns liames fáticos que se interrelacionam, que uns são tributados pelo ISS, outros pelo imposto de renda. O que me vem à cabeça agora, por exemplo, é aquela situação de bipartição do afretamento de navios, né, com prestação de serviço, em que a Receita Federal entendeu que o todo era uma prestação de serviços, mas, enfim, não vou aqui abordar o desdobramento, aqui houve alterações legais, enfim. Mas o fato é que essas situações, como a situação também que a pessoa presta o serviço e, ao mesmo tempo, loca o produto para locação não ser tributada e a prestação de serviço que vai efetivamente ser objeto da tributação e a locação não, sendo a mesma pessoa fazendo isso, muitas vezes tem a participação do tomador de serviço. Né? Muitas vezes é o tomador dos serviços que cria essa regra, se ele é
hipersuficiente em relação à empresa que está prestando serviço, ele vai dizer, olha, eu quero que você faça dessa maneira, prestador de serviço. É ele que está orientando, ele que está dirigindo as coisas como estão acontecendo. Ok? E aí, se há o liame subjetivo, se há o liame objetivo, se a gente identifica provas de que o contrato não foi produzido pelo prestador de serviço, foi produzido pelo tomador, houve orientações, troca de e-mails, enfim, eu costumo dizer até que o auditor fiscal, ele cada vez mais está mais auditor e menos fiscal. Não dizendo que eu sou raiz, mas eu acho que o auditor fiscal ele tem que ser mais fiscal e menos auditor. Ele tem que ir às empresas, tem que conversar com as pessoas. Muitas vezes a gente é ali no contato que a gente percebe que se tentou colar um substrato econômico, porque muitas vezes é assim, né? Começa o planejamento e alguém descobre, poxa, e o substrato econômico? Pois é, temos que colar um substrato econômico. Muitas vezes cola-se o substrato econômico através... é um produto novo. Aí tu vai conversar. Quem é a pessoa de marketing? É fulano de tal. Ok. Tu vai conversar. Como é que foi o lançamento do produto? As fases de estudo do produto? Não passou por aqui, não. Ok. Tal. Aí vai conversar com o comercial. Estuda quem são os vendedores. Encontra, por acaso, com um dos vendedores. Procura. Tem que ter esse mecanismo investigativo. E toda vez. E a empresa é um ecossistema negocial. Como todo ecossistema, quando você introduz um elemento estranho, você acaba tendo efeitos colaterais. E a gente conseguindo descobrir esses efeitos colaterais, trazendo para os autos como prova, a gente consegue, inclusive, encaixar na responsabilidade que está aqui. Eu sempre falo, até para quem está no compliance das empresas, cuidado. Né? A própria Receita Federal hoje está com Big Data, mineração de dados estruturados e não estruturados. Estamos começando a entrar. Dados não estruturados são textos, né? Então, estão começando a ter banco de dados de textos, fazendo cruzamentos patrimoniais. Então, assim, quando veio essa responsabilidade, isso é mais um tempero para situações que a gente já está vendo na prática. Daí surge a demanda do parecer. Não quero assustar as pessoas aqui não, tá, gente? Eu acho que, na verdade, eu não estou nem assustando, né? Eu brinco, né? O cofre é público, né? De todos nós, né? Aliás, eu acho que esse nome, recolhimento de tributos, tinha que mudar, né? Tinha que ser investimento no cofre do povo, né? Porque, veja, recolhimento de tributo é algo tão que afasta a população, né? As próprias empresas hoje, quando têm seminários como esse e tal, é um investimento, né? Não é mais uma despesa, né? Tinha que ser investimento também, né? Afinal de contas, é investimento na educação, segurança, saúde, sem o qual não teríamos sociedade. Tributo é um dever fundamental, decorre da Constituição. Então, assim, enfim, desculpe aí a propaganda aqui tributária, mas é muito mais do que um custo para as empresas. É um dever fundamental. A gente paga condomínio e às vezes não paga tributo. Ok, o condomínio a gente vai ficar sem luz, sem água, mas o que é melhor? Ficar sem luz, sem água? Claro, ninguém quer, né? Mas vai ficar sem educação, segurança, saúde, não ter sociedade, não tendo sociedade não tem empresa. Enfim, se eu for falar sobre isso, eu vou aqui estender bastante. Mas vamos lá. As principais conclusões, só voltando aqui, que o 124 é uma forma de responsabilização tributária autônoma. Isso foi interessante ser colocado, né? Porque o 124.2 não seria autônomo porque teria as leis, né? Mas o 124.1 seria autônomo. O mero interesse econômico não atrai a responsabilidade solidária do 124.1. Embora soubéssemos isso, é bom reafirmar. Né? E o que é mero interesse econômico? Quando você não comprova aqueles vínculos, subjetivos, objetivos que falei, e o nexo causal, ou o nexo causal. Tá? Interesse comum é mais do que uma relação jurídica formalizada. Né? Pois as partes que cometem um ilícito não necessariamente podem estar do mesmo lado de uma relação jurídica, é o que a gente falou antes. Né? Essa tese da relação jurídica, do interesse jurídico, na verdade, o interesse comum é mais que isso. É isso que o parecer procurou mostrar. Sobre o grupo econômico, nós temos o grupo econômico de direito, que é aquele que está na lei das SAs, lei no direito societário. Né? Tem duas características interessantes, que é a Constituição mediante convenção, então ele precisa ser formalizado. Né? E uma estrutura administrativa de coordenação e subordinação,
pode até uma direção, ter uma direção sobre eles. Então não é essa questão, é um grupo econômico, tem direção única, nada disso. É outra coisa. Tá? E as sociedades do grupo, elas devem até combinar recursos e esforços em comum, participar de atividades e empreendimentos comuns, conservam a personalidade de patrimônio. Eu acho que esse é o ponto principal. Tudo pode ser feito, desde que você não confunda patrimônios e nem você quebre autonomias. E o que é o grupo econômico de fato? O grupo econômico de fato, pelo menos aí são as minhas interpretações, é aquele que não é o grupo econômico de direito. Com todo respeito, é uma singela definição, que também não tem nada a ver com o grupo econômico irregular. Tá? Aí, voltando ao grupo econômico de direito, você no grupo econômico de direito, para o 124.1, você pode sim atribuir responsabilidades nos atos lícitos, desde que as duas empresas pratiquem. Né? Tem a formalização do grupo econômico, tem objetivos comuns, tem até contratos internos terminados para que façam um determinado projeto em comum. Se as duas concorrem em atos lícitos para aquele fato gerador, são responsáveis por interesse comum. E também de atos ilícitos, né? Nas situações de planejamento tributário abusivo, de evasão, simulação, enfim. Veja que aqui eu não coloquei nos atos ilícitos a questão do grupo econômico irregular, porque o grupo econômico irregular não é. Né? Não estou falando aqui de confusão patrimonial. O grupo econômico de fato, como falei, é aquele que não é o de direito. Não, simplesmente tem as mesmas características, só não está formalizado. Também opera em conjunto, tudo, com as mesmas observações. Não tem confusão patrimonial e preservam as suas autonomias. Tá? E da mesma forma, como os primeiros, também pode, por ato ilícito, estando dentro de uma relação jurídica, ou pode ser um contrato entre as duas empresas, eu já não tenho mais a convenção, né? Porque a convenção está no grupo econômico de direito. Mas eu posso ter contrato entre duas empresas para fazer uma determinada tarefa, um determinado fato, e aí ter um interesse dizendo o seguinte, essa empresa vai ganhar 50%, a outra vai prestar serviço, vai ganhar outro 50%. Ora, tem um interesse comum, tem um contrato, evidentemente, uma responsabilidade que eu posso atrair sim pelo 124.1, assim como atos ilícitos. O grupo econômico irregular possui características de uma única sociedade de fato. Eu acho que esse é o ponto, porque quando você confunde patrimônio e você não tem autonomia, é uma pessoa só. Eu não estou falando de várias pessoas reunidas. Então, eu posso ter várias pessoas reunidas formalizadas, grupo econômico de direito, várias pessoas reunidas não formalizadas, mas com objetivos comuns, preservando patrimônio e preservando a autonomia, como eu posso ter uma sociedade, como se fosse uma sociedade de fato. A responsabilização por ato ilícito decorrente da artificial separação jurídica da personalidade, aí eu não consigo ver 124.1 por atos lícitos, porque em si o grupo econômico irregular já está praticando os atos ilícitos, né? E a possibilidade nas demais situações que eu coloquei. Bem, gente, eu encerro aqui com a frase aqui de John Rockefeller, dizendo que eu acredito que cada direito implica uma responsabilidade, cada oportunidade em uma obrigação e cada posse um tributo. Ou seja, o tributo é a base de tudo. Ok? Muito obrigado.